E agora, costelas de hidromel. Este programa é livre para todos os públicos. Você está ouvindo Costelas de Hidromel, mitologia para todos. Saudações mitológicas, meus caros. Estamos começando mais um Costelas e Hidromel, aqui no nosso 8º programa. Aqui é o Vertamati, e mãe que é mãe, ameaça toda a humanidade pra ter a filha de volta. Meu Deus. É a mãe Lianisson essa. Bom, aqui é a senhora Vertamati, e assim como todos os filhos, nós também somos filhos da mãe. Eu sou a Tati Tati e eu esqueci minha frase. Sacanagem. Qual que era mesmo? Ah, lembrei, tá. Olá, eu sou a Tati Tati e assim como todas as mães da mitologia, meus filhos não são humanos. Aqui é Renato Seveniani e depois de ouvir esse cast, vocês vão achar suas mães muito melhores. Olha, até que eu escolhi boas mães, viu? Mas então é isso, meus caras. Hoje, um especialzinho que a gente vai falar, aproveitando o Dia das Mães aí, pra falar de deusas que são mães e tentar não se focar só em mães terra o tempo inteiro. Senão vai ser tudo a mesma ladainha. Existem outras mães, além das terras? Tem o céu, alienígenas e... Ai, eu estou Não vamos falar de deuses alienígenas hoje. Não vamos falar de deuses alienígenas. Nem astronauta. Nem astronautas. Então acho que a gente podia começar com aquela que todo mundo conhece, né? E a Mãe Terra, a Gaia, que na mitologia grega ela é tipo a mãe de todo o começo, assim, né? E ela era tão foda que os primeiros filhos dela, ela teve os primeiros filhos sem ter um marido. Não teve uma parte masculina e, tipo, é o ápice da mãe solteira nessa história. Ou da mãe abelha, né? Porque abelhas também fazem isso. Então as abelhas são tão fodas quanto Gaia? É, cara, é mini Gaias. Elas são filhas dela. Justo, né? E ela nem tem mãe. Né? Ela é a Terra, né? E ela deu origem ao Uranus. Ela deu origem a vários Uranus. Mas ela, que é o céu, a Ourea, que são as montanhas, e o Pontus, que é o mar. Aí depois disso que ela, tipo, se casou com Uranus. Eu não consigo falar isso sem rir. E daí pra frente ela começou a teve 6 filhos titãs e homens e 6 filhas titãs mulheres. É porque filhas já é mulher e filhos já é homem. Hoje em dia a gente tem que ser politicamente correto, né, cara? Pode ter que abrir espaço pra tudo. Pera, então Gaia é a terra e ela gerou o mar, Pontus, e o céu, que é Uranus. Então esse realmente nasceu com a bunda virada pro alto, né? Foi muito longe fazer uma piada. Muito longe. Bom, então Gaia, depois que ela deu a luz por partenogênese pra todo mundo, aí ela pegou o filho dela, o Uranus, e fez o primeiro anal da incesto mesmo, assim. Ela carcou Uranus. No incesto mesmo, é putaria, né? Como toda boa mitologia. Mas ela também deu à luz ao Ciclopes e a monstros. 3 monstros. Se vira pra falar o nome dessa galera agora. Mais 3 monstros? Sim. É. Os Hecatonchires. Hecatonqueros. É isso aí. Que eram as criaturas de 10, 100 pés, 100 cabeças, 100 braços. Nossa, o que eles eram? Joseph Klimber. Eles eram o Joseph Klimber. Então, aí depois ela teve filhos com o céu. Ela não satisfeita com um incesto, ela decidiu fazer outro incesto, né?
que ela também teve filhos com o Pontus, que é o outro filho dela, e fez alguns deuses marinhos, né? Que é tipo Nereu, Talmas e a Porquis, Ceto e Euríbia. Acho que é Porcis, cara. Porque Porquis vai ser aquele filme dos anos 80. Então, a Porcis, a Ceto e Euríbia. Agora, uma coisa que eu não tô entendendo. Em outras versões, ela teve filhos também com o irmão dela, Tártaros. Tártaros não seria um dos titãs? E se ele é um dos titãs, não era pra ser filho dela? E não irmão? Então, supostamente, tipo, aparentemente ele surgiu junto com ela. Né? Eles são irmãos, na Não verdade. era Eros que surgiu junto com ela? O Eros veio de brinde, né, cara? A mãe veio o querubim junto aí. Tipo, toma esse chaveiro de brinde aqui. Ele bate asas e atira flechas assim, de amor nas crianças. Nas crianças não, nas pessoas. E canta músicas românticas. Os Ramazote. Agora, uma parte que eu gosto muito da mitologia dela é que o Anos, ele fica, assim, muito grande, né? E muito metido. E... Tô esperando você terminar a piada, porque... Tá não ficando era feio o uma negócio. piada, foi sem querer. O Anos, cara. Talvez você fala que é o Anos. É Uranus, não é o Anos. Uranus fica muito metido e grande depois que ele fica junto com a Gaia. E ele fica maluco, né? Ele acha que ele é o dono de tudo, tal, e aí a Gaia tem que acabar protegendo todos os filhos dela Com o Capitão Planeta. E então, ela tem que proteger os filhos dela do marido, do Uranus, porque o Uranus quer comer todo mundo. Na verdade, ela não consegue nem parir, porque o Uranus, ele fica numa penetração 100% do tempo com ela. Então, os filhos vão nascendo e crescendo dentro do ventre dela, até que ela fica com tanta dor, que o Cronos, que é um dos filhos dela que estava lá dentro, sente a dor da mãe e vai proteger ela. Aí ela entrega uma foice pra ele, sabe-se lá como, e ele, por dentro da mãe, castra o pai. Ah, tá. Mas não era esse que comia filhos? O Cronos também comia, ele seguiu Mas biblicamente ou gastronomicamente? gastronomicamente. Ai, que bom. É, ele que recebeu o filho como pedras e... Ah, ele que Mas comia todos os filhos. É. Então, o Cronos, de dentro do ventre da mãe, castrou o pai. Continuando com a mitologia grega, mais pra frente, depois de Gaia, que deu à luz a um filho, que deu à luz a outro, que deu à luz a outro, temos uma mãe famosa da mitologia. Porque Gaia não é famosa o suficiente? Tem uma outra mãe famosa. Ah, uma outra? É. As mães são famosas. A minha não é. Essa também é a minha mãe preferida da mitologia. Vamos falar de Deméter. Bom, o que sabemos dela, hein? Eu sei que meu marido escreveu um conto sobre ela, eu fiquei conhecendo ela bastante. Tá no Contos Sonoros. Deusa supostamente das plantações e de tudo que cresce. Não só de plantio, mas da natureza, assim, né? Da colheita também? Da colheita também. Ela é a deusa que ela é representada pelo aquele bastãozinho de trigo. Bastãozinho de trigo foi ótima. Pela folha? É o trigo, é o galinho, é o galinho de Não trigo. é uma folha, é um galho de trigo mesmo. É, a escovinha de lavar garrafa de trigo ali, mano. A vassoura. Aquela que você tem na cozinha. Uma vassourinha de quina. O legal dessa mãe é que, quando ela estava feliz, tudo florescia e tudo dava. Nossa, você vai pular toda a história, cara. Então o quê? Ah, então começa. Ela tem a filha dela, Perséfone, ela é raptada pelo Hades. Enquanto ela não achou a filha dela, ela foi ficando triste e começou a tudo morrer. O que obrigou os Zeus a fazer um acordo com o irmão dele de que a Perséfone, poderia voltar pro mundo dos vivos.
vivos pra ficar com a mãe, porque a Deméter ameaçou, tá aí até a minha entrada, ameaçou acabar com toda a humanidade porque a filha dela não tava. Então ela não tava deixando nenhuma plantação crescer e tal, os humanos estavam todos passando fome. Só que Perséfone tinha comido 6 sementes da romã, que é a fruta do sumimundo para os gregos. Então, como ela tinha comido 6 sementes, ela tinha que ficar 6 meses do ano no submundo com o marido e 6 meses do resto do ano com a mãe no mundo dos vivos. O que trouxe o que a gente conhece das estações do ano atualmente. Achei que fosse o divórcio com guarda da criança dividida. Compartilhado. Entre a mãe e o marido, né? A guarda. Excelente. Agora, eu acho que é meio estúpido isso. Tudo bem, 6 meses aqui, 6 meses lá. Por que não um dia sim, um dia não? Aí ninguém ia sentir muita falta. Porque ela teria que comer 300 e muitas sementes. Não, 100 e poucas sementes, né? Não, mas é uma semente por mês, não é? Então, eu acho que ela não foi muito esperta. Ela deveria ter chegado assim, então, pá, seguinte, come 6. São 6 meses. Então, assim, 180 dias, tal, e um dia sim, um dia não. Você topa? Ela nem perguntou, e se ele topasse? Mas e o tempo de viagem até o submundo? Ela não ia ficar nem lá nem cá. Ela é uma deusa, deve ser só, tipo, jogar o pó na... São 8 ciclos do inferno. Purpurina. Como é que tava ainda? Jogar o pó na lareira? Jogar o pó na lareira e aí ela... Puf, aparece lá na lareira do Hades. Ele deve ter uma lareira. É frio lá embaixo. É escuro, no mínimo é escuro. É bom uma lareira, é bom porque ilumina então, bem. Eu tô né? pensando no inferno dos gregos. O inferno dos gregos é escuro, não é o inferno dos católicos, né? Que é todo quente. De Dante. É, uma parte do inferno é quente, mas não onde fica o palácio. Né? Eu tô pensando no de Hades. Quando eu assisti Hércules, o desenho, não tinha fogo lá. Que é uma ótima referência, né, pra você estudar a mitologia grega, é o desenho da Disney. Tá bom, então. Quando eu assisti Cavaleiros do Zodíaco e eles foram pra Hades, não tinha fogo lá. Serve esse desenho? Esse desenho é melhor do que o da Disney? Tá bom também, tá bom. Então, falando em Cavaleiros dos Zodíacos, dá pra falar da Cassiopeia, né, meu? Senhora Bertamati fazendo ganchos estratégicos na conversa. Eu quero entender por que dá pra falar da Cassiopeia relacionado com Saint Seiya. Vambora. Por quê? Porque o problema é que a filha, a Cassiopeia é uma mãe, é aquela mãe coruja, tá ligado? Ah, ela que fica ajudando Perseu, então? É a mãe coruja? Nossa, velho, calma aí. Você vê. Acende a luz. Nossa. É aquela corujinha, né? Chama Cassiopeia, a corujinha. É a mãe coruja de metal, é um Transformer ainda. Ok, parei. Minha deusa. Então, mas a Cassiopeia, ela é aquela mãe coruja, porque ela ficava se vangloriando que a filha dela, que é a Andrômeda, por isso a referência da Agora saquei. senhora Bertamati, ela ficava elogiando, ela elogiou tanto a filha, que ela começou a falar que a filha dela era mais bonita que a Atena e que... Cerro, Afrodite, querido. Afrodite. A Atena não tá pouco se fudendo de ser a bonita ou não. Ela quer ser a mais inteligente. Não, a Atena transforma a Medusa naquele monstro horrível que ela é, porque ela fala que ela é mais bonita que a Atena. Transforma a Medusa em Medusa? É. É a Afrodite que transformou. Afrodite. Não. Afrodite é a mais bonita de Maluco. todas. Eu não tô maluco, cara. Assim. A Afrodite é linda. Ela nasceu da espuma, do esperma, de não sei mais quem. O lá. Cronos, não foi do cara que... Então, não foi o Cronos que cortou o pinto do outro e aí Ele tá- caiu no mar? É isso aí. Cuidado Mas, de tomar ó. banho de mar, hein, gente? Aí ela começou a ficar puta, né? Porque a Cassiopeia tava elogiando muito. E ela começou a elogiar em relação às Nereidas também. E nisso, o Poseidon, que era pai das Nereidas, escutou e falou, ó, já que a Atena não fez nada, eu faço. E ele começou a... Tem duas vertentes. Uma fala que ele mandava inundações pra cidade e outra que ele soltou uma criatura marinha, que é a mais legal, pra atacar. Que a única coisa que faria a criatura parar de atacar é o sacrifício da Andrômeda. É, essa que é representada na Fúria de Titãs. É, por isso que ela tá presa na pedra, correntada na pedra, pro monstro vir. Só que aí por uma intervenção do destino,
Perseu já tinha matado a Medusa e tava passando por lá e vence a criatura marinha, salva a Andrômeda, que é uma das poucas histórias em que, tipo, depois dá a entender que eles são felizes para sempre, sabe? Que é uma coisa raríssima num mito grego, assim. Tô tentando entender em que momento aparece o cara com a armadura cor-de-rosa. A partir do momento que Andrômeda é uma mulher belíssima, então o cavaleiro de Andrômeda tem que ser uma mulher belíssima. Vamos sair um pouquinho então da mitologia grega e ir para um outro canto do mundo, para os egípcios, em que eles têm a deusa que é não só uma deusa mãe, como é a deusa protetora das mães também, que é a deusa Hathor, que seria às vezes ela é representada com um disco, uma mulher com um disco na cabeça, e às vezes, como os egípcios gostavam de meio humano, meio animal, ela era a deusa vaca. Vaca. Nossa senhora. Frango. Esse desenho era fantástico, cara. Mas e só pra falar um pouquinho, ela também era associada com um momento ingrato da vida, né? Ela é associada com o ciclo menstrual das mulheres. Um pequeno adendo, o ciclo menstrual é tudo, tá? Então, assim, se esse é o período ruim das mulheres, então todo período que a mulher é ruim. Justo. É o que você quis dizer com todo o ciclo menstrual? Significa que eu sou viado, é isso? Não, Eu acho que ser mulher é ruim, é isso? eu só quero entender se é todo Eu acho que você ou quis uma falar parte metade específica do dele. ciclo. Uma parte do ciclo menstrual é cretino. Metade? Uma parte, eu falei. Não, o Renato falou metade. Ele também não entende bulhufas de ciclos menstruais. Eu faço ciência da computação, não biologia. Caguei. Você tem uma mulher em casa. Que é louca, não faz diferença se entrar no ciclo ou não. Ela é tão louca que ela não tem ciclo menstrual, é isso? Então, mas ela supostamente ela é a deusa assim que as menininhas rezavam, né, pra chegar na época fértil, né? Porque elas deixavam de ser crianças e viravam mulheres quando tinham o primeiro ciclo menstrual. A primeira menstruação. Menarca, pronto. Boa, Tati. Então as meninas rezavam pra Hathor, pra conseguir a primeira menarca, a menarca delas. E era sacrificado não, era dado de presente pra deusa essa primeira menstruação. Que nojinho. Isso que eu ia falar. Pegava o paninho, é uma fogueira em geral. Em geral você dá pros deuses queimando. Nossa, essa frase me Você dá pro santo jogando a breja no chão. Tem uma relação com a mitologia nórdica isso aqui. Via Láctea, os egípcios acreditavam que da deusa Hathor, na forma de vaca, que era o leite saindo das tetas dela, formaram a Via Láctea, que é igual na mitologia nórdica que a vaca Mor lá também fez a Via Láctea quando ela alimentou o gigante com leite. Hathor é, às vezes, a mãe, a filha e a esposa de Ra. Caraca, ela cumpriu o papel. E também, às vezes, assim como Isis, ela é descrita como a mãe de Horus. É que tem que entender que na mitologia egípcia existiam variações da história de acordo com a cidade na qual estavam vivendo. Então, a variação dos nomes complica um pouco na hora de explicar a origem. Inclusive porque não tem documento também. E ela foi premiada então porque ela é mãe de ouro, então?
ela auxiliava as mulheres durante o parto. Então deve ser por isso também que ela é considerada uma mãe. Deusa doula, né? Essa é a palavra, né? Uma deusa doula. Hathor, teoricamente, ela era a mãe de Horus, só que esse papel foi passado para Ísis em outra transcrição da mitologia, e ela acabou sendo apenas a protetora das mães. Ela também era relacionada às enchentes do rio Nilo, e depois foram relacionadas à quebra da água, à quebra da bolsa, na hora do nascimento das crianças. Muito interessante. Que da hora. Da hora, eu não sabia disso. Eu acho interessante esse esquema, onde ao mesmo tempo ela é mãe, filha, esposa, tem uma associação com a deusa dos celtas, que ela é mãe, filha, esposa também de Deus. A Danu? Não, eu estava me referindo realmente à deusa tríplice, a mãe tríplice, que é a deusa mãe dos celtas, né? Que ela é vista como 3 fases, né? A donzela, a mãe e a anciã, e também ela tá no ciclo de vida dos Piper, celtas. Prue. Qual que é o nome da terceira? Piper, Prue e Phoebe. Eu não peguei a referência. Charmed. Agora sim, é verdade. Natsu Barraco. Bom, mas a mãe tríplice, que é a deusa mãe dos celtas, e é a deusa mais importante, né? Ela dá a luz ao consorte dela, que depois se torna o seu esposo, e depois ela dá a luz de novo a ele, e é um ciclo sem fim. E é a deusa mais importante. E não só essa deusa é considerada, é uma deusa mãe importante dos celtas, né? A gente tem algumas outras. Você tem a própria Danu, que ela é a deusa que vai dar origem à geração dos deuses que vêm pra terra mesmo, né? Que vão, principalmente na Irlanda, vão ser o povo que vai dominar a Irlanda, né? E já que a gente tá aí no norte da Europa, eu acho que a gente podia falar da Mariata, que é na mitologia finlandesa. Mas é interessante, assim, porque na mitologia celta, essa deusa, a deusa tríplice aí e tal, ela engravidou a primeira vez comendo uma planta, né? A primeira forma dela engravidar que é quando ela tem o primeiro filho dela que vira o consorte dela, né? E na mitologia finlandesa, essa Mariata, ela come uma cereja, né? E essa cereja, tipo, dentro dela, faz ela engravidar. É a velha história da sementinha que a gente conta pras crianças. Né? Toda mãe tem que comer alguma coisa pra alguém nascer, né? Mas é engraçado o conceito, assim, porque a Mariata é uma tipo, em geral você vê, tipo, a deusa tem uma criança e às vezes faz incesto e tal. Eles, tipo, ela teve que proteger, esconder a criança, porque ela teve esse filho fora de um casamento. Ela era, vamos dizer assim, mãe solteira. Ele acaba sendo condenado. O filho acaba sendo... O filho, E depois os outros deuses, eles ficam compadecidos, né, disso. Ela consegue esconder a criança. E os deuses ficam compadecidos, assim, da proteção da mãe, do fervor. E esse menino, esse filho dela, cresce para ser um rei. E vira um rei de um dos grandes reinos da Finlândia, que eles chamavam na época de Carélia. Vamos atravessar o Oceano Atlântico? Opa, vamos aí. Vamos aterrissar aonde? Vamos aterrissar no meio das Américas. Então a gente começar com a Mãe Terra, com o nome mais original de todos, que chama Mãe Terra, dos índios americanos.
Mas é engraçado que ela é parecida com a mitologia grega, porque ela é a mãe terra e o consorte dela é o céu mesmo. Nossa, bem parecido. Mas na mitologia egípcia também é, cara. Não. É. É? Geb e Nut, terra e céu. Terra e céu, é verdade. Mas faz sentido, né? Mas o interessante assim, que em geral, os deuses, eles criam os humanos, né? Eles fazem os humanos pra adorar eles, ou seja lá por que motivo. Nesse caso, a Mãe Terra, ela definitivamente pare o primeiro homem e a primeira mulher. Ah, ela não é mãe de deuses, ela é mãe dos homens, literalmente. Então, ela realmente é a mãe dos humanos, dos índios, né? Interessante. Ela pare alguns outros deuses deles, que nem o próprio Sol, a Lua, são filhos dela com o céu. Da terra com o céu. Mas entre eles é tipo um filhinho bastardo, assim, que nasceu. Ele tava parindo deuses e de repente pare duas criaturas fraquinhas, assim. Olha lá, tudo bem, você vai servir pra idolatrar a gente o resto da vida. Você vai servir pra alguma coisa, filho? Né? Reza pra mamãe aí, reza. Queima uns bichos na fogueira pra mamãe. Mas assim, e eu acho que essa é uma grande diferença. Não é uma pequena diferença, né? A maior parte das deusas mães, elas não estão nem aí pros humanos, né? Da mesma maneira que ele cria, sei lá, o mosquito, eles criam os humanos, né? E nesse caso não, nesse caso, tipo, realmente é eu acho que é a primeira menção da mitologia que os humanos tem aquela centelha divina, né? Tem uma parte divina, porque são filhos efetivamente da deusa Terra. Entendi. Vamos descer mais um pouco? Então desça. Eu adoro o nome dessa deusa. Pachamama. Bom, Pachamama é uma deusa reverenciada pelos povos indígenas dos Andes, né? Os incas, né? Souber. E ela é conhecida como a Mãe Terra ou a Mãe do Tempo. Isso é muito da hora, cara, porque é a personificação da minha mãe. Eu não só controlo a terra, mas controlo o tempo. Porque ela fala assim, vai chover, leva a blusa. Olha, a blusa acho que não seria... Acho que o guarda-chuva seria melhor. Guarda-chuva, isso. Choveu, leva a blusa, porque você fica um pouquinho mais Não, esfria, pô. Mas você tem razão, a ideia era o guarda-chuva mesmo. Bom, ela é a deusa da fertilidade, né? Que, digamos, cuida da colheita e da plantação. Ela também é a causadora dos terremotos. Olha só que bonito. Olha só. Então ela é daquelas que morde e assopra, né? Tá vendo? Mexe com quem tá de TPM. Pois é, e o mais legal é que ela tem a forma de um dragão. Ó. Ela tem a forma de um dragão? Guilherme, mais alguma, assim, correspondência com a sua mãe? Ela faz, assim, o chão tremer quando você faz alguma coisa de errado? Olha, dentro da minha cabeça eu acho que fazia, viu? Eu acho que a Pachamama é a mãe mais que todos nós Nos identificamos. E eu tava vendo, essa deusa também, ela é, digamos assim, onipresente. Ela sempre está presente nos lugares e ela é uma deidade independente, né? Ela sempre cuida de tudo. Tudo que tiver relativo à terra, à vida, etc., é ela que cuida e ela cuida sozinha. Então ela cuida da vida de todo mundo, ela cuida do tempo, ela cuida da comida. Cara, é uma mãe. Ela é uma mãe. E se ela estiver brava, ela parece um dragão. Exatamente. Caraca, perfeito. Ela parece um dragão e faz tremer o seu mundo. Como todas as... Perfeito, cara. É uma mãe. Eu acho que a gente podia aproveitar que a gente tá aqui nesse meio e no Caribe, né? A mãe caribenha. É a Calypso? Não, podia ser, Acabei. né? Mas é a Atabei. Acabei, mãe! Mas ela é a mãe do maior deus dos caras, que é o Yukahu. E é engraçado, porque ela é a mãe, ela é a deusa da fertilidade e o filho dela passa a ser o deus da fertilidade. Como é que é? Essa Atabei, ela é a deusa, além de ser a deusa mãe, ela é a deusa da fertilidade. E ela tem o filho, que é o maior dos deuses dos caras, que é esse Yukahu, que é o deus da fertilidade também. E ela fica assim, ela sempre fica em volta de lagos e rios,
né? Ela traz a chuva e ela manda mensagem pelas chuvas. Né? O pessoal do Caribe, tipo, lia profecias, essas coisas, não nas estrelas, como alguns povos e tal, eles liam na chuva. Então ela não mandava sinal de fumaça. Não. E que ela se parece com um sapo, assim, as estátuas lembram sapo, né? Eu acho que é a primeira vez que eu leio sobre uma deusa sapa. Não, é perereca, velho. Bom, então estamos falando agora do que? Da Austrália. Da Austrália com a deusa Noui. Gnowi. Que aliás, eu A gosto... deusa Gnu. Ela também é chifruda? Não, mas é muito legal, porque as mitologias ocidentais, o sol é sempre um deus homem. E na mitologia oriental, muitas vezes, o sol é uma mulher. Né? Você tem a Amaterasu na mitologia japonesa, que a gente já falou no outro cast. E a Gnowi, a Noui, ela é uma deusa mãe e é o sol também, é a deusa do sol. Porque falam que, além da fala que ela veio viver com os humanos na Terra um tempo, e o filho dela sumiu na multidão. Então ela era uma época que era tudo escuro ainda, e ela fez a maior tocha de todas para procurar o filho. E todo dia ela sai pelo céu, caminhando pelos céus para iluminar a terra e tentar achar o filho. Por isso que o sol tem a trajetória dele. É ela procurando todo dia o filho. Que ela não sabe como é porque tava escuro e ela não viu. Por isso que ela não achou até hoje. Ou ela torrou o filho, né, cara? Pode ser, ele era um vampiro. Agora dá pra falar da Polinésia? Sim, bora falar da Papatuanuaku. Ela é uma deusa Maori e ela deu à luz a todas as coisas, inclusive os humanos. Ela pariu os humanos também. É interessante assim que no conceito deles, ela não só pariu, ela também deu toda a base espiritual pra vida, né? Porque eles têm muito dessa coisa de ancestrais e tal. Ela é a deusa da terra, como a maioria dos outros, né? E é considerado que ela abençoa todos os filhos dela, porque a terra que nutre as coisas, né? Nutre a vida, né? Eles acreditam que por causa disso todas as mulheres são associadas com a terra, e daí que veio aquele famoso livro brasileiro Ana Terra. Não, então, como ela criou tudo, ela criou a terra mesmo, né? Montanhas e tudo, e segundo essa mitologia, essa terra, ela veio, né? Surgiu debaixo da água. E na língua deles lá, Maiori, Maiori. Maiori. O Enua é a palavra que significa terra para eles e também significa placenta, que né, é o que alimenta o bebê no ventre da mãe. Então as ilhas são vistas como as placentas da Papatuanuaku. Nossa, explodiu, né, na hora do parto. Nasceu fazendo raca a criança, né? Tudo em pedaços no caminho. Mas é interessante. Esse conceito, né? De que também veio da água. Você pode associar com o estouro da bolsa, né? Também. Que tudo ali tá envolvido em água e tal, pra ter um nascimento completo aí. Continuando com os lugares que tem ilhas, vamos passar rapidinho pelo Japão. A gente já passou um pouquinho por ele também, né? Em outro cast. Sanami é a que convida. É a deusa que convida. E ela é a mãe das ilhas do Japão, né? Os filhos dela, além dela... E no fim ela pare o fogo também. Ela morre. Só deve ter ardido. É da união dela que nasceu todas as ilhas do Japão? Interessante. Bom, então pra mais informações, escutem o nosso cast número 3.
vamos sair dessas ilhas que tá muito apertado aqui. Sim, então vamos para um lugar mais amplo, mas não que exatamente seja mais espaçoso. Vamos para a Índia. Falar da grande mãe rio, né? Mais uma deusa da água, né? Muito comum, né? A lua associada com a água e as deusas ou serem água ou serem lua, né? No caso aqui da mitologia hindu, por conta do rio Ganges ser sagrado para eles, né? Ele era representado pela deusa Ganga. Às vezes eles chamam a deusa tem exatamente o mesmo nome do rio, às vezes. Será a deusa Ganges também. Eles acreditavam que o rio Ganges, ou a rio Ganges, era uma deusa e que se banhar no rio redimia os seus pecados e facilitava a liberação do seu ciclo de vida. Que eles têm aquele ciclo de ressurreição, né? Os hindus acreditam que você vai refazer a vida até você ser digno de ir pro paraíso. E eles acreditam nisso até hoje, na verdade. Que é um ritual, né? Você se banhar no rio Ganges e eles dizem mesmo que você tem várias doenças que são curadas se você se banha lá. E ninguém consegue entender o porquê. Porque aquele rio é nojento. Isso que eu ia falar. E várias doenças que você pega lá. Porque a cinza das pessoas são jogadas lá, tipo, tudo. É tipo, cara. É que a cinza não é o maior problema. O problema é, imagina o tanto de gente cheio de doença XYZ se banhando no rio pra se curar das doenças e deixando mais algumas outras, né? Aquele povo suado naquele calor. Nossa, não. É tipo piscinão de ramos. Nossa, piscinão de ramos. Mas uma coisa que eu acho bonita dessa história, tipo, a associação com a mãe, assim, é que, puta, se tem alguém que normalmente perdoa sempre, né, redime sempre, é a mãe, né? O filho faz muita merda ao longo da infância e a mãe perdoa, aceita, cuida e eu acho que esse conceito é muito válido na imagem do rio Ganges também, né? Sim. E é legal falar que ela é a mãe surfista também, né, cara? Porque normalmente ela é representada que ela vem pelo rio em cima de um crocodilo ou um peixe, cara. Então você imagina ela vindo... Da hora. Curti essa mãe. A mãe radical, ela. É uma mãe radical, cara. Curti ela. Total. Por isso que ela perdoa. Tipo, desculpa aí, mãe. De boa, tô tranquilo. Mas a gente tem que precisar falar de quem ela é mãe, cara. Ah, boa. Ela pariu criaturas divinas que chamam vasos. O de flor até hoje. Shantanu pediu Ganga em casamento e com ela teve 6 filhos e esses 6 filhos foram afogados por ela. Aí depois por causa da atitude dela, ela teve outros filhos que eram chamados de vasos, que eram seres divinos, mas foram condenados a viver na Terra como seres humanos. E a única forma deles voltarem à divindade deles era se banhando no rio do Ganges. Voltando pra mãe, é isso? Voltando pra mãe. E como eles não tinham consciência de que eles eram essas divindades, tipo, vamos dizer assim, seu vizinho pode ser um vaso e você não sabe. Então, tipo, toda a galera vai e se banha no rio esperando, sei lá, acordar ao lado divino. Ai, tô com fome, quero mais! Bom, já que a gente tá aqui na Ásia, a gente pode caminhar em direção à China. Yes. E falar de uma deusa que a gente vai errar o nome, assim como a gente erra o dos japoneses. Né? Que eu vou errar, mas tudo bem. É Ziwangmu. Acho que é esse o nome. Eu tô de acordo. Tá melhor que eu que li Xiwangmu. É que por algum motivo eu leio o X como Z, cara. Eu não sei se tá certo ou não, mas... Essa deusa, ela é legal porque ela é tipo a deusa da vida e da morte também, né? O que faz sentido também. Faz muito sentido. Porque aquele tira.
E é engraçado porque ela não era uma deusa oficialmente chinesa. Ela começou a ser, vamos dizer assim, idolatrada como a mãe dourada do Oeste. A mãe dourada do Oeste? É, do Oeste, isso. Eu gosto desse conceito, né? Da mãe ser a deusa da vida e da morte também, né? Sei lá, ela dá vida pros filhos e ela causa a morte pra proteger os filhos, né? É que esse conceito, digamos assim, né? É interessante porque você coloca os deuses como mais próximos daquilo que as pessoas são, né? Sim, sim. Você não tem só o lado bom, você tem o lado bom e o lado ruim. Os povos antigos, a ideia dos deuses era realmente de trazer a divindade pro dia a dia. Eles criavam conexões entre os deuses com a gente, para que eles fossem mais próximos mesmo de nós. É muito legal isso. Ela era a responsável pelos deuses chineses serem imortais. Ela tinha os pêssegos da imortalidade, né, nos jardins dela, que, tipo, ela alimentava os deuses com isso, para eles poderem ter longevidade. Que é uma coisa que aparece exatamente igual na mitologia nórdica. É, isso que eu ia comentar. Que a deusa nórdica chama Idun, também tinha uma fruta que dava imortalidade para os deuses nórdicos, só que no caso dela era uma maçã, em vez de um pêssego. Então ela era uma representação quase como se fosse a mãe terra, né? Ela era aquela que dava a vida e, portanto, ela era mãe por conta disso, né? Ela era a mãe da criação. Isso. Legal. Continuando na mitologia chinesa, a gente tem uma que é conhecida como a Divina Mãe. É a Kuan Yin. E ela é considerada a deusa da misericórdia. Ela é uma deusa popular, super popular na China. Bom, eu nunca fui pra China, mas dizem que você tem uma figura dela em todas as casas praticamente chinesas. E ela é o arquétipo de mãe compassiva, amorosa, bondosa, ela que ouve todos os lamentos. E ela tem não só essa particularidade de ouvir os problemas, mas ela também é a grande deusa da vida. Então, supostamente aí eu acho que tem aquele conflito de várias vertentes de mitologia. Ela também é considerada a grande deusa da vida e a geradora de tudo. É que tem que considerar também que na parte chinesa, né, a região ali, né, que atualmente é China, Mongólia, Vietnã, existiam diversas religiões, né, que acabaram se juntando. Diversas tribos, também. E o tamanho do território, né, cara? O território do tamanho só da China sozinha já é um território grande o suficiente para você considerar variações numa tradição que a princípio era oral ou escrita, tipo, muito pouco, né? E essa é a parte tibetana, budista da mitologia chinesa. Tanto que ela é conhecida por outros nomes em alguns outros países, como por exemplo no Japão, onde ela é conhecida como Kanon, e ela é uma aliada ou uma câmera fotográfica. Todo mundo. E ela é uma aliada próxima dela, é a deusa Tara, que é a deusa budista, a forma feminina de Buda, é uma das minhas deusas preferidas. Ah, legal. E a deusa Tara, tanto quanto essa deusa Kuan Yin, elas são as deusas que são as geradoras, criadoras, elas têm essa coisa materna mesmo, né, de compaixão, de amor incondicional. É legal, porque não é sempre que você vê, né, esse amor incondicional. Algumas deusas que a gente falou aqui tem, outras nem tanto, né? Pois é. Eu acho que então a gente pode fechar com uma mãe que era da mitologia babilônica ainda, que obviamente o nome, todo mundo que escuta o nosso cast sabe o quanto eu gosto, que é a Tiamat. A tia de quem? A tia do Tiamat. Eu pensei nessa piada também. Mas na cultura deles, a Tiamat, ela tem a forma do dragão. Uhum. E é interessante porque ela é a deusa, ela é a mãe primordial, né, de tudo que é criado e tal. E ela também é a deusa do caos, tipo, do caos total, assim. Ou seja, essa não é uma das boazinhas. Tem muita mãe por aí que eu considero, né, cara, desse jeito, assim.
faz o caos na vida dos filhos. Porra, já convivi com amigos meus que a mãe criava o caos na vida da molecada também. Mas é interessante, assim, porque ela cria tudo, né? O caos, a relação, né, dele é com o destino. Da deusa é com o deus destino. Pra criar todos os negócios, tudo que tem no mundo, né? É interessante que essa definição dela ser a deusa do caos tá relacionada à água também, né? Também. Porque ela personifica, em formato de dragão, ela personifica, fica meio esquisito falar isso, mas tudo bem, a água do oceano, né? A água que não traz vida de verdade para os humanos. É, porque a água salgada... Entre aspas, voltando à grande sopa primordial, que é o que nós estudamos na biologia, o oceano seria da onde se surgiu toda espécie de vida no planeta. Sim, mas no povo mais antigo, como o babilônico, ele era considerado como caótico. Eles não entendiam como tinha vida num treco que eles não conseguiam beber. Mas é interessante, assim, porque para os babilônicos, a função dos deuses, né, desses deuses particularmente, que é a Tiamat e o Kingo. O Pingo? É o Pingo, é o dragão com o pinguim, isso. Mas a função deles é única e exclusivamente procriar, para além de eles gerarem outros deuses, outras criaturas, a procriação deles também gera matéria-prima para a construção do universo. Então, tipo, ela pare montanhas, ela pare rios, pare florestas, sabe? Legal. Dá luz a tudo que tem direito. E você pensar que do caos pode sair qualquer coisa, faz sentido, né? Sim, sim. Eu acho que depois dessa confusão toda aí, terminando envolto no caos aí, eu particularmente só quero desejar a todas as mães aí um feliz Dia das Mães, especialmente pra minha mãe, te amo. Feliz Dia das Mães aí, esse programa aí foi em homenagem a vocês. A nós que seremos mães, num futuro não tão distante. Eu não tô sabendo. O Guilherme tá lascado aí, né? Eu não tô sabendo disso. Parabéns, papai! Nossa, imagina. O Guilherme vai ser mãe, é isso? Como que era o nome do filme do Schwarzenegger que ele engravidava? Júnior. Júnior, né? Quer falar mais alguma coisa, senhora Vertamar? Feliz Dia das Mães para todas as mães, todas as mulheres que virão a ser mães um dia, tipo nós, da tarde. Já tem 50% do material aí já. Então. Eu já tenho 4 filhotes, não humano. Não humano. Não, mano. Feliz Dia das Mães pra você também, Tati. Feliz Dia das Mães para todas as mães por aí, para as mães que fazem parte da minha vida, as mães da minha família, minha mãe, minha avó, minhas tias, minha irmã e as minhas amigas. Tá um boom assim de mães, tem várias amigas se tornando mães, boa sorte, vocês vão precisar. E é isso. A gente tá no ponto da nossa geração começar a ter filhos, né? Então começa todos os amigos ao nosso redor terem filhos. Não aguento mais ver foto de criança no meu Facebook, por isso que eu não entro mais lá. Tô ficando pobre. Chá de bebê. Chá de bebê é nojento, cara. Vem a fralda e tal, é muito escroto. Um apelo aos fabricantes de fralda. Vai te ajudar. É muito caro fralda. Enfim, vamos salvar todas as mães da falência. Mas feliz Dia das Mães aí, mamães. Eu não vou falar Feliz Dia das Mães pra minha mãe, porque ela não vai ouvir. Eu passo pra minha sogrinha querida o feliz Dia das Mães. Quem sabe não é uma oportunidade pra ela começar a... Não, ela não vai mesmo. Ele tá certo. Ela tá muito ocupada provocando terremotos e... desculpa, não é essa. Então é isso, meus caros. Um especial aí com carinho e até a próxima. Abraço. Alô, prazer inenarrável estar com vocês. Inenarrável. Espero que todo mundo tenha gostado da participação feminina. Chega de cueca.
for you, son. Saudações, meus caros. Bem-vindos de volta aos nossos e-mails. Nessa semana a gente vai estar falando aqui dos e-mails referentes ao cast número 7. Isso, sobre mitologia celta. Isso. E como vocês já com certeza reconheceram a voz, está aqui comigo o Renato. Pra variar um pouquinho. Acho que eu não preciso falar isso toda vez, né? Acho que não, pode parar. Eu não vou me apresentar mais também. Bom, antes, né, começar com alguns avisos. Primeiro é o nosso link direto, né, pra quem escuta a gente e quer olhar os posts, essas coisas. Link direto pra nossa parte dentro do Meia Lua Pra Frente Soco, que vale a pena ser visitado também. É www.costelasidromel.com.br. Mas www.meialuaprafrentesoco.com.br também é muito legal. Tem o domínio? Tem. Sério? Sério. Cara, eu sempre digitei o treco inteiro do caminho deles. Não? Posso? Meia lua pra frente soco direto? É, mandar ver. Caraca, não é que acessa mesmo, que bonito. Facilita bastante a vida. Pois é. Bom, então esses são os sites. A gente tá passando por uma revoluçãozinha. Mais novidades virão. E, então, que a nossa ideia é integrar o site inteiro agora. Então, assim, a gente faz o Costelas Hidromel, mas também vale a pena escutar o Meia Lua Cast, que fala bastante de games, fala um pouco de filmes e livros. Você tem o Paperboy, que é a nossa bagunça em cima de notícias cretinas. Que é muito divertido. Nossa, é divertidíssimo gravar e escutar depois. Pois é. A gente tem os contos sonoros, né? Inclusive a gente tá aberto a receber novos contos. Então, assim, se vocês escrevem alguma coisa, gravem a voz de vocês lendo e mandem pra gente. A gente faz toda a edição e tal, e põe no ar, coloca o crédito pra vocês, tudo certinho. E tem o Meia Lua Drops, que é uma outra bagunça que a gente faz com assuntos genéricos também. São recomendações que são feitas sobre materiais de cultura em geral, né? Cada semana uma coisa diferente. E que é integrado ao áudio da rádio online Alma Londrina. É um projeto que a gente tem com a Alma Londrina. Todos os podcasts têm os seus devidos links, feeds no iTunes. Se vocês entrarem no site à direita, tem todos os feeds. Enfim, a gente também tem toda uma parte de contos, né, escritos. Podem usar o e-mail do Costela e tal pra mandar, como é tudo a gente mesmo que faz. A gente redireciona pros lugares certos, não tem problema. E não se esqueçam de assistir às lives. Boa! Toda semana tem, de vários jogos diferentes, antigos e novos, ou nem tão antigos, nem tão novos. Não, o pessoal tem feito um trabalho bem legal, tem jogado jogos bem novos e tem tirado uns clássicos, né? Parece que essa semana a galera tava jogando Toe Jam e Earl. Sim, é um jogo completamente retardado, psicodélico. É mesmo. E também a gente vai dar uma outra cara, dar uma outra vida pras nossas redes sociais, né? Renato é o nosso especialista em redes sociais aí. Então a gente tá ferrado, cara. Eu sou especialista em Twitter. O resto eu não manjo nada. Qual que é o nosso Twitter, então? Nosso Twitter é o @CEHcast. E tem também o Twitter do Meia Lua, que é o @meialuafsoco. Meia Lua FC, né? Futebol clube. Meia Lua UFC, né? Lutas. Temos também nossas páginas no Facebook, facebook.com/meialua pra frente soco e facebook.com/costelas hidromel. Então acessem, comentem, critiquem, gritem, qualquer coisa assim nas redes sociais. E usuários da Nerd Sky também estamos lá. A gente vai deixar os links todos certinhos no post aí. Sim, e estamos ingressando em algumas outras redes e a gente menciona no próximo cast. Exato. Bom, vamos ao que nós viemos fazer aqui, já que a gente já falou bastante das formas de sermos acessados. Mandem
mandem e-mails pra gente, né? Pelo costelasehidromel@meialuaprafrentesoco.com.br, como de praxe tá aí embaixo. Ou deixem comentários no site, que a gente também vai criar vergonha na cara e não só começar a responder eles digitalmente, como vai continuar lendo no ar também. Isso aí. Bom, dessa vez, diferente do cast passado, nós temos apenas um comentário. Pô, que triste. As pessoas devem ter sido desmotivadas pelo feriado novamente. Esse ano tá cheio de feriado. Mas cadê a Aline? Ô Aline, cadê você, meu? A gente tem que começar a falar todo o cast, a gente fala assim, então, estamos esperando comentários de... Boa! Aline, Rafael Borsari. E começar a citar todo mundo. Bom, esse segundo nome que eu citei, Rafael Borsari, é o dono do único comentário que temos no cast de mitologia celta. Boa. Então, ele diz assim: primeiramente, vou elogiar a qualidade do material trabalhado no post e dizer que adorei ler o conhecimento mastigado, de certa maneira, da mitologia celta. Logo percebi várias referências em jogos e filmes de temática semelhante, como personagens do Warcraft 3, Keeper of the Grove, que é claramente baseado em mitologia celta. Eu não sei que personagem é esse. Primeiro, eu sou péssimo de memória. Segundo, meu conhecimento de Warcraft 3 é só eu joguei o jogo e terminei, acabou. Eu não lembro mais. Deleta do HD e deleta da memória também, né? Pois é. E o Warcraft 3 é de 2002 ou qualquer coisa do tipo, então faz muito tempo. Justo. Continuando, a mitologia celta é praticada muito atualmente na religião neopagã conhecida como Wicca, sendo que as entidades e elementos presentes têm forte ligação com a filosofia celta, como os eventos, passagens de ciclos e até os símbolos. É verdade. Tanto verdade que eu tentei trazer um pessoal que é disso pra poder participar do cast, mas o pessoal não tinha disponibilidade e a gente tava realmente querendo fazer esse cast e acabamos fazendo assim mesmo. Mas a gente vai continuar tentando. Sim, estão convidados. Tem muito a agregar. Com certeza. Com relação ao post, eu gostaria de fazer uma crítica positiva. A crítica é que eu fiquei meio perdido nos nomes e das distribuições, devido ao conteúdo ser muito específico. E quando fui buscar pelas marcações e fontes que sempre eram deixadas no post, senti falta das referências e nomes. Acho que ficaria legal colocar as referências, links, os nomes dos deuses, entidades e qualquer outra informação. Acho justo. Eu acho. Vamos tentar colocar alguns, pelo menos, né? Porque muitas coisas a gente acaba não tendo link pra colocar, né? A gente acaba tendo acesso a livros, né? Que a gente já tinha comprado, principalmente o Guilherme. Isso que eu ia falar. Eu uso muito mais livros. Eu preciso um dia colocar nas redes sociais uma foto da minha estante de livros de mitologia. Então, assim, são poucas as vezes que eu uso coisas na internet. Mas, pô, valeu mesmo essa crítica. Realmente é uma coisa que a gente precisava fazer. A gente vai colocar nesse de Dia das Mães, agora que vocês acabaram de escutar, podem ficar tranquilo que já vai ter o nome de todas as mães míticas que a gente falou aí. Bom, finalizando aqui o comentário dele, fora que ao linkar o post com conteúdos relacionados em grandes hubs de conteúdo, ajudam ao post e o conteúdo que é de qualidade ser buscado no Google. Obrigado e tudo de bom a todos. O sistema de busca do Google, pelo menos na época que eu estava na faculdade e estudei alguma coisa disso, ele baseava no tamanho daquele que estava referenciando. Então assim, pode ser que isso ajude, mas eu não sei o quanto isso ajuda. Eu precisaria estudar as novas formas de PageRank do Google para entender como que ele tá funcionando atualmente. Antigamente era o site grande linkando você, era bom, o site pequeno linkando um site grande não fazia diferença nenhuma. Era só volume, né? Era a quantidade de acessos que o site tinha relacionado a quem ele tava referenciando. Tinha algumas coisas desse tipo. Tem umas regrinhas assim. Mas, cara, os links bacanas que a gente tiver, a gente coloca assim. Sim. Pra ficar o material pra vocês. Porque também não adianta nada, é só colocar os nomes lá e ficar cuspindo um monte de Wikipedia pra vocês, que o Wikipedia a gente sabe como é, né? O Wikipedia a gente usa, sei lá, no máximo pra tirar uma dúvida rápida, alguma coisa assim que a gente tenha, ou de escrita do nome, alguma coisa assim. Mas, no geral, usar o Wikipedia não é muito agradável. Normalmente não. Mas, Rafael, mais uma vez, muito obrigado aí, cara. Você sempre apoia a gente aí. E ele ouve o Meia Lua Cast, cara, que ele comentou no último aí. Ouve. Ouve tudo. O cara é ponta firme, é fã nosso do site, né? Fã do Meia Lua pra frente soco mesmo. É uma maravilha. Bom, acho que por essa semana é isso, né? Né? Só tem um comentário. Fazer o quê, né? Deixem mais comentários, mandem e-mails. Até se pode não falar de Resident Evil, mas se quiser continuar mandando coraçãozinho pra Monique, pode mandar também que a gente avisa ela. Bom, é isso aí, né, galera? Abraço. Um abração, pessoal. Até mais.
senhores desejam mais alguma coisa? Eu quero mais costela. Eu quero mais hidromel.